Em visita à redação hoje nós temos Lenina, candidata a deputada federal pelo Partido Comunista Brasileiro. A Lenina fez o Nesp aqui em Araraquara, ela é de Rio Preto, então ela está por aqui também à procura de votos. Tudo bem, Lenina? Tudo bem. Boa tarde. Lenina, vamos lá, quais são as plataformas de governo sua? O Partido Comunista, o PCB, ele tem uma plataforma que é a nossa estratégia socialista. Então nós participamos das eleições para justamente ter espaços como esse nos recebendo, para falar um pouco para a população o que seria essa estratégia socialista, o que seria a luta socialista. E entre os nossos eixos está a desmercantilização da vida, ou seja, criticar essa sociedade que está aqui, esse sistema que transforma tudo em mercadoria e acaba não valorizando o ser humano, que tem que lutar para conseguir qualquer meio de sobrevivência. Então, um dos nossos principais eixos é justamente essa outra forma de entender os meios essenciais da vida como fundamentais e públicos, que não podem ser transformados em mercadorias. Educação, saúde, habitação, moradia, transporte. Moeda de troca hoje seria, né? Exato, a nossa crítica é essa. Certo. Sobre a legalização do aborto, qual a sua visão disso? O PCB é a favor da legalização do aborto. Nós acreditamos que a maternidade ela tem que ser desejada, planejada, e isso é uma das coisas principais. E também a ideia do corpo pertencer à mulher, ele não pode ficar refém do Estado, da igreja ou de pessoas que não a própria mulher. Então ela tem que ter o direito ao próprio corpo. E aí ela tem que decidir se ela deseja ou não seguir com uma gravidez ou ser mãe. E claro, junto com toda essa luta pela legalização do aborto, vem uma luta pela educação sexual, que não existe, uma luta para que os métodos contraceptivos sejam de fato usados pelas mulheres, que tem muita vergonha de usar algumas vezes, aquela coisa de negociar com o parceiro, o uso da camisinha. Então todas essas questões levam a uma gravidez não necessariamente desejada, e a gente parte da ideia de que a maternidade não é destino, ela tem que ser desejo. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho de movimento social. Quando os movimentos sociais começaram, não existia, assim, de certa forma, uma direita e esquerda. Como você vê o comunismo implantado na União Soviética e como você vê Cuba hoje? O comunismo, pelo que a gente tem visto ultimamente, ele não é tão mais martelo e foice. Ele deu uma abertura, tanto que você percebe que a China abriu para 25 países, hoje você não precisa mais de passaporte para entrar na China, são 25 países, para que as pessoas entrem, gastem. Então a forma de comunismo, como era feito antigamente, já não é assim hoje, ou é? Então, toda a experiência ela é muito válida para a gente tirar as lições dela, É difícil falar de um comunismo quando o que houve foram experiências socialistas, não foi exatamente um comunismo, E aí tanto China, União Soviética e Cuba tem modelos que foram diferentes entre eles mesmos, Você pegar o modelo de Cuba, União Soviética e da China, são coisas bem diferentes, embora com alguns ideais parecidos. E a ideia de comunismo que a gente tem é bem mais de um bem comum, de algo que ainda não foi realmente concretizado, mas que teve essas experiências que são válidas. Da Rússia e da China são experiências mais complicadas de falar, porque ainda tem a China ainda é contemporânea do que está acontecendo, e a União Soviética tem toda uma fama que a gente precisa desmistificar do que aconteceu. Cuba, como está mais perto da gente também, e como é o mais próximo de uma experiência socialista, que da China é uma coisa mais complicada, eu me sinto mais à vontade de falar, mesmo porque além de estudar a Revolução Cubana, que pelos ideais do partido também e por vontade própria de conhecer, já fui para Cuba, E eu tenho uma admiração muito grande, não só pelo modelo cubano, a luta que eles têm lá, mas pelo povo, que é um povo muito lutador, de estar aguentando todo esse bloqueio econômico que tem. Eu acho que é um dos lugares mais democráticos que eu já conheci.
né? Porque você tem lá o que a gente gostaria de construir no Brasil, que é a ideia do poder popular. Você tem uma população muito bem educada, no sentido de ter acesso ao conhecimento, de saber, né, discutir política, né, de entender os seus direitos e seus deveres, e que participa ativamente de todo o processo político no país. Infelizmente, a nossa cultura, com exceções de movimentos sociais, que foi o começo da sua fala, que a gente aí tem historicamente vários, né, inclusive que o partido apoia, mas no nosso país a discussão política ela é sempre muito fraca e sempre acontece mais nos períodos de eleição. A ideia da construção do poder popular é levar o debate político, e mais do que o debate político, o debate econômico, social, estrutural, para o tempo todo, né? Então, por meio de assembleias, associações, conselhos, tá o tempo todo formando, construindo um poder que vem realmente do povo, não de cima para baixo, como tem sido construído no nosso país. Eu acho que Cuba tem essa contribuição de mostrar como que isso é possível. Na política atual hoje, como você vê os candidatos que estão aí, Marina e Alckmin, você acha que eles têm assim um ar de czar ou não? Eu acho que Marina, Alckmin, Dilma, todos esses que estão aí, eles defendem o mesmo projeto político, que é a manutenção do capital, né, que está a interesse do capital. Aí com uma diferença ou outra de mais Estado e menos Estado, mas tudo para defender o mercado. A nossa proposta é diferente, é justamente criticar esse modelo e propor uma outra alternativa. Se representa ou não um czarismo, acho que representa um retrocesso, com certeza, né? Não é muito democrático, mas no capitalismo, democracia também não é uma coisa que existe. A gente tem essa ilusão de achar, mas na verdade, se você está a serviço de uma classe, a serviço do capital, já não é democrático, né? Então acho que não seria tanta surpresa do que já está aí, em termos de modelo econômico, político e social que a gente já tem. Certo, e você vem trabalhando na região, como está a campanha? A campanha está cansativa. O nosso lema é uma campanha-movimento, né? Então a ideia é a gente estar indo onde está a população organizada, os movimentos sociais. Lá em Rio Preto e Araraquara, a gente participa muito de movimento estudantil aqui em Araraquara e também o movimento do transporte justo. O Felipe está sempre auxiliando nesse processo. E na região de Rio Preto, junto com o MST, que a gente tem muito contato. Então, essa semana mesmo, o Mauro Iaz esteve lá em Rio Preto. Nós levamos ele para conhecer os acampamentos e assentamentos que a gente atua já há muito tempo junto. E a ideia está sempre nisso, porque a gente acredita que o poder popular, ele só vai ser construído por meio desses movimentos, né? E o que é o partido político? O partido político nada mais é do que a união de uma classe para uma luta política. Então, a partir do movimento social, você acredita que as pessoas ficaram mais politizadas? Porque eu acho que alguns anos atrás, quando você discutia política, as pessoas se afastavam, saíam. Hoje não. Hoje as pessoas já formam grupos de discussão política, principalmente, eu acredito nisso, que os movimentos sociais trouxeram consigo um povo mais politizado que está conseguindo canalizar isso para as pessoas. Você vê isso ou não? O que eu acho que são duas coisas postas aí, né? As manifestações de junho, sem dúvida, trouxeram um negócio o gigante acordou, né? Aquela coisa toda, mas elas também trouxeram todo um ranço dessa classe média que é despolitizada e que parece que ainda tem uma resistência de entender política. Porque quando começou a falar do gigante acordou, desprezou lutas de gigantes que já estavam acordados há muito tempo. Porque o MST já está faz mais de 30 anos, o MTST já está há mais de não sei quanto tempo, já está o movimento feminista, o movimento negro, são movimentos que levam já também várias vezes centenas, milhares de pessoas às ruas e que nunca foi citado, porque não tinha um interesse da burguesia de mostrar esses movimentos. A manifestação de junho já não dava mais para esconder, porque aí não era uma coisa de centenas ou milhares, era praticamente milhões nas ruas, né? Porque você viu mares de gente, né? E aí não deu mais para falar que não existe, então, movimento no Brasil. Só que já estava posto isso há muito tempo. Agora, e que gerou uma série de coisas. Foi caminhando para um começo crítico com o pessoal do transporte, né?
o movimento do passe livre e que depois foi tomado por uma onda conservadora, complicada, de querer achar que o país é só deles e não de todos, que é a luta dos movimentos que estão postos há mais tempo. E aí eu acho que, apesar disso, dessa limitação e desse conservadorismo que estava pairando, sem dúvida trouxe uma certa menor resistência do que é discutir política. De verdade, a gente antes fazia qualquer conversa com a população na rua, eu não entendo de política, eu não gosto, não quero saber, tudo igual. Hoje elas, olha, ainda não gosto, mas de repente tem alguma coisa que dá para debater. Claro que tem muita resistência, você pegar alguns temas, as pessoas não querem discutir. Legalização do aborto mesmo é uma coisa que acaba indo para um moralismo, para um conservadorismo, para uma ideia de que, religiosa inclusive, que você não consegue avançar no debate, porque cria resistência. Assim como também falar de MST, né, uma coisa que assusta às vezes, falar de feminismo. Mas a maioria das vezes você tem conseguido conquistar um pouco mais de diálogo com a população, que tem sido positivo, né? Tá certo, então. Você quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer, né, a recepção, a nossa... É sempre muito difícil a gente estar sendo convidado para estar em alguns lugares. O Mauro Iazzi não foi chamado para nenhum debate que teve ainda. A gente está aguardando aqui, nós já falamos com o Felipe, e quando o Mário Iazzi estiver na cidade, ele vai fazer uma visita para a gente. Sim, com certeza. Estamos nessa expectativa dele estar voltando para o interior para estar vindo aqui, com certeza. Então tá, muito obrigada, tá? E boa campanha. Muito obrigada.